Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5 e eu estou aqui em Israel e hoje especial visitando o Museu do Holocausto, né? Um lugar da memória, um lugar onde se aponta aí a história de Israel e as suas dores, principalmente naquilo que foi a Segunda Guerra, depois o estabelecimento do Estado judaico, né? Aqui em Israel. Bom, para mim é uma alegria estar aqui e nosso 5.5 sempre traz reflexões que nos ajudam a entender a palavra de Deus. Então, esses próximos 5 minutos, para a gente parar, pensar, meditar, praticar e transformar a nossa vida. Esse aqui é o Monte da Recordação em Israel. Ou seja, muitas coisas estão aqui sendo apontadas para que nós possamos trazer à memória as coisas do nosso passado, mas sempre também olhando para o nosso futuro. E a gente sabe que é importante conhecer a história, por isso que nós lemos a palavra de Deus constantemente, porque ali ela vai contar a história de um povo, a história de Deus, né, em resgate àqueles que ele ama. Então, para nós é uma grande alegria estar num lugar como esse e trazer à memória aquelas coisas que podem nos dar esperança. A primeira coisa que me traz à memória quando eu venho num lugar desse é como nós, a humanidade é má, né? Como o coração do homem é mau. Todo intento humano pelo homem, a Bíblia já diz que a sabedoria humana é animal, ela é terrena, animal e termina como demoníaca. Ou seja, todas as vezes que a gente vai confiar no homem pelo homem, o final é guerras, é medo, ansiedade, angústias, dores. Por isso que nós precisamos do resgate de Deus da nossa vida. E olhando para esse lugar que fala das atrocidades, né, da Segunda Guerra Mundial, o que me faz lembrar e recordar é daquilo que Deus tem reservado para nós. São as promessas de Deus. E eu quero voltar a dois momentos. Primeiro, a um memorial, né? Então isso aqui é um memorial. Toda essa montanha, que é chamado Monte da Recordação, é um memorial à nação judaica e também àqueles que visitam esse lugar. Primeira coisa, eu lembro de Josué atravessando para a terra de Canaã, quando vai cruzar o Jordão, e Deus manda colocar ali algumas colunas, e aquelas colunas seriam memoriais. Significa o quê? Todas as vezes que olhasse para aquelas pedras empilhadas, ali vai ter um testemunho de que Deus tinha tirado o povo para uma terra que mana leite e mel. Tinha tirado da escravidão, tinha atravessado o deserto, colocando o seu povo em contato com ele, as suas bondades e as suas misericórdias. Então há momentos na nossa vida que precisam ser recordações memoriais, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então Deus está sempre colocando memoriais na nossa jornada, de maneira que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E eu, olhando para esse lugar, que é um lugar que retrata, né, aquilo que os nazistas fizeram com os judeus na Europa, de 39 até 45, né, principalmente nesse período da guerra, eu me lembro do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel a um cemitério a céu aberto e pergunta para ele, esses ossos podem viver? E ele diz, tu sabes, Senhor. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a nossa história, há momentos de muitas dores, de angústias, de tristezas, de perplexidade. E quando Deus pergunta para nós, e aí, isso pode trazer vida, isso pode ser renovado? E a gente sabe que pela palavra de Deus todas as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível para o homem, impossível é possível para Deus. Aquilo que na nossa vida, na nossa jornada, as marcas do passado, as coisas que cometemos ou que cometeram contra nós, tudo isso só pode ter uma história nova se nós conhecermos o perdão de Cristo na cruz do Calvário. Quando Ezequiel olhou para aqueles ossos, Deus diz, começa a profetizar, começa a declarar sobre aquilo que não tem vida, a vida que Deus pode dar. Talvez você está vivendo dias na sua vida que a recordação é ruim, a memória está trazendo angústia, medo, pavor, né, marcas na alma, mas se você simplesmente deixar que o Espírito de Deus toque a sua vida, ele vai reviver, ele vai fazer com que o deserto seja um manancial, ele vai fazer com que haja vida onde não havia vida. Por isso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Lembre-se disso. Há memoriais, há marcas e marcos na nossa história para nos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. E há diante de nós um vale de ossos secos, profetize, proclame a palavra de Deus, porque essa palavra é suficiente e boa para trazer vida e vida em abundância.
abra seus lábios e seja alguém que sempre fala, né? Uma das coisas que eu aprendi aqui, tenho ouvido as pessoas dizer, e os judeus falam muito, né? Uma arma é a palavra da minha boca. Então, que a sua boca possa profetizar a vida sobre as situações e circunstâncias que você não pode mudar, mas a palavra de Deus pode. Que Deus te abençoe, que essa semana possa trazer a memória. Tem muita coisa acontecendo, tá tudo lá no nosso perfil do Terras Bíblicas, e você pode conhecer mais. Ano que vem, maio de 2023, nós vamos trazer um grupo aqui para Israel. Seja parte disso. Deus abençoe.